Oiê! O último vídeo que eu trouxe aqui no canal foi sobre O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. E hoje eu trouxe nada mais, nada menos o que eu prometi, que é a resenha de Jane Eyre, escrito por Charlotte Brontë, que é irmã da Emily Brontë. Bom, no vídeo do Morro dos Ventos Uivantes eu já dei ali uma palhinha, mais ou menos, sobre a família, sobre essas irmãs e tudo mais. Então, se você quiser um pouquinho mais de informação sobre isso, tem no último vídeo que eu postei. Hoje eu vou focar um pouco mais nessa história e conversar com vocês sobre como eu me senti, o que eu senti lendo ela. Eu busquei algumas resenhas aqui, né? E eu fiquei um tanto quanto decepcionada com o que as pessoas falaram sobre ele. Então eu decidi trazer para vocês a minha opinião realzona sobre ele. Vou tentar dar uma resumida breve. Gente, eu não sei ser breve, mas eu tô me esforçando para colocar vídeos de no máximo 10 minutos aqui. Jane Eyre é uma órfã, né? Seus pais faleceram enquanto ela era muito novinha. O irmão da mãe dela, tio dela, decide criar essa criança justamente por ter perdido a irmã que ele mais amava ali, né? Então ele se sente compelido a fazer isso. Porém, ele também falece muito cedo. E aí Jane Eyre fica nas mãos da tia, que seria esposa do tio dela, e é criada ali junto com os primos, né? Essa mulher, ela acaba ali fechando os olhos para os erros dos filhos e tratando Jane Eyre muito mal, passando ali por alguns abusos mesmo. E aí, como no Morro dos Ventos Uivantes, acontecem algumas coisas meio fantasmagóricas aqui, né? É umas vozes ali, é uma coisa aqui que ela escuta, um negócio meio assustador, um ambiente assim, não tão sombrio quanto o Morro dos Ventos Uivantes, não é isso que eu tô querendo dizer, um livro não tem nada a ver com o outro, assim. Eu acho que os dois têm inspiração nos mesmos lugares, assim, porque elas viviam num lugar muito parecido com o que elas descrevem aqui. Conforme ela vai ficando um pouquinho maior quanto criança, ela se rebela contra um desses primos que fazia muito mal pra ela, e a tia decide mandar ela embora de vez pra uma escola, pro internato, né, para ser criada lá. Também pede para que ela nunca venha passar férias com a família. Essa menina vai crescendo naquele internato, ela tem algumas amizades maravilhosas, ela tem uma pessoa que ela se apega como mãe mesmo, e aos poucos ela vai perdendo essas pessoas também. Então, em determinado momento, uma doença chega no internato, ali infecta muitas meninas, e uma amiga dela, talvez uma das melhores, uma personagem extremamente cativante e uma das minhas personagens preferidas, apesar de ser uma personagem coadjuvante nesse livro, Ellen, acaba perdendo essa amiga também. Aos pouquinhos ela vai perdendo tudo que ela chamava de lar, né? E aí ela não vê mais sentido em ficar naquele lugar. Já se formou como professora, já está há alguns anos ali como professora, ela decide pôr um anúncio no jornal para ser preceptora de alguma criança, né? Então, assim, dar aulas e formar alguma criança, né? Ela sempre faz muitas projeções aqui sobre ser livre, sobre como ela não é um passarinho preso numa gaiola. Então, ela vai em busca disso, ela consegue um emprego, e aí se passa algum tempo ali dando aula para essa menina, ela descobre que o dono da casa não tá, depois esse dono da casa aparece e ali acontece um romance. No meio desse romance, né, eles se apaixonam, tudo, sempre tem um mistério ali que fica rondando aquela casa, rondando aqueles dois, e a gente só descobre o mistério no dia do casamento. O casamento é impedido por esse mistério, por essa revelação, que eu não vou dar spoiler dessa revelação, porque eu mesma fiquei muito chocada. Bom, depois do desastre que foi o quase casamento, ela decide fugir de lá, sem pensar em nada, sem fazer um planejamento para sair desse lugar, ela só vai embora, e aí ela passa por dias muito difíceis, como se fosse uma pedinte mesmo, tentando um pedaço de pão, e aí de repente ela encontra ali um salvador, né, uma família que acolhe ela e consegue ali dar um novo rumo para a vida dela, né? Então ela volta a dar aula para crianças pobres, de filhos de fazendeiro, camponeses, enfim, e ela vai se descobrindo ali também, né? E aí, gente, como todo romance vitoriano, em algum momento, tudo que é desgraça que aconteceu vai virar algo bom, né? Então, assim, tudo começa a melhorar ali. Ela recebe uma herança de um tio distante que ela nem sabia da existência, ela descobre que ela tem primos, e ela, boa como sempre foi, decide repartir essa herança entre eles ali. Vai morar com eles, organiza aquela casa. Ela fala que de todas as heranças que ela ganhou, a melhor que ela poderia ter recebido foi ter uma família. E aí ela recebe uma nova proposta de casamento, de um homem muito bom, só que ela percebe que se ela falar sim para aquilo, ela vai ter que abrir mão do que ela é para ser o que ele deseja que ela seja, né? Então seria uma prisão aí para ela. E aí ela fala que não e decide ir atrás do grande amor da vida dela.
mais para saber como ele tá, porque ele simplesmente sumiu, ela não tem nenhuma notícia sobre ele. Enfim, ela vai atrás desse homem e quando ela chega lá, ela percebe que aconteceu uma grande desgraça, que a casa onde eles moraram só tem ruínas, né, onde ela trabalhou como preceptora. E aí ela vai tentando colher informações ali, né, com as pessoas da região, e ela descobre tudo o que aconteceu. E aí também descobre que nesse acidente, o amor da vida dela, que é o Sr. Rochester, acabou se machucando muito. Então ele tem um olho decepado, ele perde a visão do outro olho e ele ainda perde uma mão. No meio de tudo isso, gente, de tudo de ruim que aconteceu, ainda assim ela descobre que o que impedia eles de ficarem juntos não existe mais. Então ela volta para ficar, ela vai atrás dele, encontra ele e realmente fica e cuida dele. E aí o último capítulo é falando da vida deles 10 anos depois, assim. E vamos aos pontos do que eu vejo as pessoas falando sobre o livro. Ela termina numa prisão e eu também vi alguns comentários no sentido de que talvez ela só esteja feliz porque o cara depende totalmente dela. E assim, eu acho que cada experiência de leitura é única, né? Mas eu achei um livro lindo, assim. Eu acho que ele foi uma pessoa boa apesar de tudo. Não perfeito, mas que ele escolheu fazer as coisas de um jeito que protegesse a pessoa, que protegesse ele mesmo. E ele tenta ali na loucura do amor convencer ela de algo que foge dos valores dela. E ela é muito firme e eu acho isso muito mais bonito. E eu acho que o fato dela ser firme nas escolhas dela faz com que no meio da desgraça, de tudo que poderia acontecer, ele tente até o fim ser firme em ser uma pessoa melhor também. E assim, eu acho que ele encontra a redenção dele no final, de toda forma. E acho que ela encontra o final feliz dela. E aí aqui entra um ponto que muita gente comenta sobre ela sempre quis ser livre, ela sempre quis fazer isso e aquilo. E aí no final ela fica lá cuidando de um cego. Eu acho que a gente perde o ponto-chave aqui, que é ela pôde escolher. E isso, no século XIX, gente, era uma possibilidade que poucas pessoas tinham e que raras mulheres tiveram. É um final ainda mais incrível para mim, porque ela teve liberdade, ela ganhou riqueza e ainda assim ela quis voltar e ter uma família, né? Ela viu valor numa coisa que poucas pessoas veem hoje em dia, e eu acho que é por isso que poucas pessoas conseguem ter essa visão bonita do final de Jane Eyre. Uma coisa que me surpreendeu muito nesse livro é que ele é um livro com muitas referências bíblicas. Eu não esperava, assim. Eu com certeza não repararia em todas as referências se não fossem as notas de rodapé aqui. Essa edição que eu li do Clube de Literatura Clássica tem muitas notas, e isso aqui foi muito importante para o meu entendimento, para a minha compreensão da leitura. E assim, gente, é isso. É um livro que fala sobre ser fiel aos seus valores. E a gente percebe, gente, o quanto a Charlotte Brontë era uma mulher, assim, com um intelecto muito trabalhado, assim. Ela dá referências de inúmeros livros. Inclusive, eu comprei um livro que ela fala sobre ele aqui em Jane Eyre, né? Aqui, ó, é o Pamela, do Samuel Richardson. Não conheço esse autor, não sei nada. Ela faz assim um resumo ali da história, a Ama vai contando para ela, e eu achei muito legal. Eu gosto muito de ser arrebatada assim por indicações dos próprios autores, sabe? Porque se eles indicam sendo maravilhosos autores, eu imagino que eles leiam autores ainda melhores. Então, fiz essa compra. Para mim, Jane Eyre foi uma leitura incrível, é uma história linda, é uma história de amor, sem dúvidas, e é uma história de amor, sim, sacrificial. Ela realmente se doa por aquele homem se doa por ela, do jeito que consegue, mas é uma história de amor sacrificial. Acho que como deve ser todo o amor, acho que como tem que ser todo o amor, né, que dos dois lados precisa ter o sacrifício. E o amor sacrificial, ele vem diretamente com o que Jesus fez por nós e com o que ele fala na Bíblia. Então eu acho que todas as referências bíblicas fazem ainda mais sentido quando a gente para comparar, né, esse sacrifício. É um livro muito fácil de se entender. Os diálogos, gente, que ela tem com o Sr. Rochester são incríveis. E tem gente que pega ranço dele, mas eu achei ele hilário. Ele parece meio grossão, mas ele tá sempre jogando uma piada ali, uma coisinha que na maioria das vezes é só a Jenny que percebe, que consegue responder à altura ali, com tantas piadinhas escondidas quanto ele. Então eu dei muita risada de alguns diálogos deles, assim, eu não achei nada pesado. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. E aí fica a indicação de mais um livro de uma das irmãs Brontë,
para vocês lerem. E não me condenem se vocês pensarem diferente, a minha opinião não é, né, absoluta em nada. Como a de vocês também não é, e a gente precisa ter noção da nossa significância. Eu vejo vocês em breve, então até lá. Tchau!